Ao ouvir esses vídeos de entrevista do Marcelo da Luz, né, e lendo também o seu livro, Onde a Religião Termina, né, que é feita a propaganda aí, então resolvi fazer alguns vídeos como resposta. Estou tentando aqui fazer o primeiro. Primeiramente vou falar hoje, agora nesse vídeo, a respeito da Conscienciologia, o Jesus histórico e o Jesus da fé, né? Vou fazer mesmo menção mais da questão de Jesus nesta primeira parte, Jesus como divino e Jesus como Messias no Evangelho de Marcos, que seria o mais aceito pelo Marcelo da Luz, né? Como dizendo que Marcos, sendo mais próximo da história de Jesus, não traria Jesus como Deus nem como Messias. Ele cita mesmo a palavra Christos, ungido, né? E nós vemos que esta palavra já se encontra no primeiro versículo de Marcos. Aqui está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando nós lemos aqui no grego onde foi escrita a carta, que é Christos, que está escrito aqui, é a palavra mesmo, Cristo mesmo, que significava para eles Messias e ungido. Eu vou falar também não apenas como Jesus divino ungido, mas uma outra palestra que seria sobre o discurso religioso e a fé, né? Onde eu vou mostrar, né, as considerações de como que nós cristãos, né, entendemos ser o discurso religioso e a fé, e baseado em quê? Quais são as bases que nós cremos que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus e que a pregação pode ser feita no poder do Espírito de Deus, né? Depois tem um terceiro estudo ainda que eu já tenho feito, que é sobre a Conscienciologia como religião. Eu dou provas neste estudo de que Conscienciologia é religião, faz parte do escopo geral de todas essas doutrinas espíritas, esotéricas, que aceitam a reencarnação, e inclusive a própria Conscienciologia aceita espíritos, né? Tanto os chamados de luz, como os outros, como no kardecista, só que eles chamam de consciex, os espíritos que estão fora do corpo, né? Conscien, os espíritos dentro do corpo, consciex, os que estão fora do corpo. Agora, esses consciex, para eles, né, existem os amparadores, que são os bons, que os ajudam a conhecer a verdade, portanto, terceirizando, de certa forma, esse estudo da verdade, e os outros que eles denominam como maus e que são os que ajudam os religiosos, né? No caso, os espíritos maus. Muito bem, então eu vou fazer também esse estudo posteriormente, né? E a respeito da Conscienciologia como religião. Mas eu também pretendo ir um pouco mais além. Eu gostaria muito de estudar também, não apenas isso, mas a contradição, né? Quando o Marcelo da Luz demonstra ser contra a necessidade da religião no ser humano, a necessidade intrínseca da religião. Eu vou mostrar nos próprios escritos, no livro de quase 500 páginas que ele escreveu, eu vou mostrar a contradição que ele faz sobre isso, a respeito das mentiras, a respeito da não terceirização, né, a respeito dos pastores ovelhas, a respeito do engano parapsíquico com a base para a sua comprovação e assim por diante. E também tem uma outra parte que eu gostaria de discutir sobre o seguinte: os erros das religiões justificam a antirreligião? Quer dizer, apenas por escavar os erros, os porões, né, das religiões como instituições humanas, podemos dizer que por causa disso não pode haver religião? Né? E os macroproblemas que ele apresenta no final de cada capítulo, eu transformei em microproblemas, quer dizer, eu cito os microproblemas e dou a resposta para cada um deles também. Vou falando também um pouco sobre a revelação gradual de Deus à humanidade, porque que Deus quis fazer assim, porque que ela foi gradual,
não é? O ensino de Deus aos homens, portanto, também gradual, não é? E, por fim, eu tenho feito, né, uma análise teológica da vida do autor e também uma análise psicanalítica, né, como psicanalista, e não apenas como teólogo, né, do material público, né, de Marcelo da Luz, o material público, tanto do seu livro como nos vídeos, para mostrar vamos dizer assim, a luta do ser humano em busca da verdade e tudo mais. É uma coisa muito interessante, porque inclusive, agora, antes de entrarmos no Evangelho de Marcos, eu gostaria de dizer que eu respeito muito esse autor, o Marcelo da Luz. Primeiro que ele veio trazendo assim a sua maneira de falar, né? É uma maneira muito educada, é uma maneira muito respeitosa. O que eu tenho para dizer é o seguinte, que existem pregadores, inclusive evangélicos, que eu não consigo escutar, né? Tem um pregador na televisão aí que eu não consigo escutar mais do que 2 minutos, porque ele prega brigando, ele prega chutando, não vou dizer nem o que, mas chutando o pau da barraca, né? Porque tem um que já chutou outras coisas, né? Mas também tem um livro, por exemplo, de um ex-padre, alguns livros de um ex-padre que já faleceu. Os livros dele eu não conseguia ler, né? Principalmente um que ele escreveu contra os pentecostais e o restante, a maioria, tudo contra os católicos. Mas principalmente contra os pentecostais, eu creio que ele escreveu na década, não sei, de 60, de 70, alguma coisa. Mas eu não conseguia ler, porque ele o tempo todo só brigando, irado, aquela coisa. Nós vemos aqui, por exemplo, um exemplo de que pode existir diálogo. O diálogo é importante, não é? O Marcelo da Luz, que eu sempre costumo chamar assim e escrevo sobre ele, falo o da luz, né? E faço sempre um trocadilho. Eu espero, Marcelo, que Deus dê a luz para você, né? Então, aquele livro que Marcelo deu à luz, né? E assim por diante. Mas o da luz, portanto, ele é um homem que vem ali, se não é isso, se alguém não concorda, mas o que eu estou pensando é isso, que ele, primeiramente, ele tem uma busca honesta, mesmo que, para mim, na minha maneira de entender, ele não chegou à verdade, ele está passando por um caminho imensamente grandioso de volta, né? Não aceitou o caminho estreito que Jesus indicou, né? Ele está, portanto, indo por um caminho, mas esse caminho dele, né, é um caminho de quem, como disse o apóstolo Paulo, né, mesmo que tateando, está buscando, né, a Deus. Ele, mesmo não sabendo disso, ele está buscando a Deus. Por quê? Porque mesmo ele negando a existência de Deus, né, ele querendo buscar a verdade, então, suponha você da luz que a verdade seja Deus, então você está buscando a Deus, mesmo indiretamente. As testemunhas de Jeová, por exemplo, né, quando chegavam em minha casa querendo estudar, geralmente as pessoas, quando iam, o casal ou o par, quando iam, eles iam só uma vez, porque eles não voltavam, porque eles descobriram que eu era teólogo e tudo mais. Então eu fazia, muito bem, alguns evangélicos batem a porta e chamam de heréticos e tal. Eu dizia para eles, não, vamos sentar aqui. Eu pegava as gramáticas de grego, o Novo Testamento grego, a Bíblia em hebraico, pegava todas as coisas e ia mostrar para eles toda aquela introdução que tem na tradução deles a respeito das traduções da Bíblia e tudo mais, como é que eu cria, e escutava o que eles falavam, e era um diálogo muito bom, e sempre os chamei de irmãos em Cristo. Eu os considero irmãos. Por quê? Eu vou mostrar aqui depois, nesse Evangelho de Marcos, que é o evangelho principal para nós mostrarmos isso, né? Que para sermos irmãos em Cristo, não é necessário o entendimento completo sobre a divindade dele, mas sim sobre o fato dele ser um homem mesmo, dele ser humano e dele ser enviado por Deus, dele ser um Messias. Isso que é o principal. Portanto, nesse caso, os testemunhos de Jeová são meus irmãos, né? Os adventistas do sétimo dia são meus irmãos, os católicos são meus irmãos, se eles não são nominais, se eles creem de verdade que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o Salvador, são meus irmãos em Cristo, não é? Agora, já os mormons, não posso dizer que são irmãos em Cristo. Por quê? Porque os mormons, eles têm uma religião
que já está dentro do escopo das religiões que eu disse aqui, que a conscienciologia está. Quer dizer, esse ramo de religiões que tinha alguma forma esotérica, espírita, alguma coisa assim relacionada a isso, a reencarnação e a evolução. E, na verdade, esse Deus que criou esse universo, ele foi homem em outro universo, em outra existência, e aceitando o seu Deus daquela existência, ele se transformou, ele conseguiu evoluir para ser Deus. E criou esse universo, e todos nós quem aceitar Jesus como a religião mormon propõe, irá ser evoluído, irá ser transformado depois da sua morte em um Deus. E cada um poderá criar o seu próprio universo. Então, eu disse para eles, mas esse Deus que criou aquele Deus, que criou aquele Deus, que criou aquele Deus, aquele primeiro Deus, o primeiro de todos, ele falou, não, eles disseram para mim, nós não sabemos. Eu falei, mas é esse Deus que eu adoro, o primeiro, o criador de todas as coisas, né? Então, os mormons é uma religião também espírita também, nesse sentido de evolucionismo espiritual e de eternidade, né, desta evolução. E também eles também têm outra Bíblia, tem o livro de Mormon, que é comparado com a própria Bíblia, e as revelações dele começaram com a aparição de Jesus para o fundador deles, dizendo que era Jesus, né? E que tinha um novo evangelho. Paulo disse que aquele que trouxer um novo evangelho seja anátema. Então, todas as aparições de anjos de luz, de Senhora de Fátima, essas visões que pessoas que foram ao inferno foram ao céu e acrescentaram coisas que tem aqui na Bíblia, então tudo isso a Bíblia diz que é maldição, porque o evangelho foi selado, né? Não pode ser mais aumentado. Então, voltando agora, vamos passar para esse primeiro estudo a respeito do Jesus histórico e o Jesus da fé, né? O Marcelo da Luz cita o Evangelho de Marcos como sendo o mais correto historicamente e o mais próximo de Jesus, e que por causa disso não existe aqui ele falando sobre Messias. Bom, eu já mostrei que no primeiro versículo já fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Parafraseando, seria assim: este aqui é o início, né? São as primeiras palavras que eu posso dizer sobre as notícias últimas que chegaram a respeito de Jesus, como sendo apresentado como Messias, como aquele Cristo que nós esperávamos, e que ele é o Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Veja bem, Marcos, ele fala o primeiro textinho e depois diz, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, né, o qual preparará o caminho, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Esse mensageiro aqui, ele não é o principal, ele é João Batista, veja bem. Então, João Batista depois vai aqui, após mim vem aquele, tá vendo? Eu sou o pequeno mensageiro, mas aquele, então nós vamos estudar tudo sobre isso. Ele é Jesus. Então, Marcos está aqui falando sobre missões. A missão de Isaías, a missão de João Batista e a missão de Jesus. Jesus o Messias, o ungido, Christos. Continuemos, portanto, no estudo do Evangelho de Marcos. Marcos continuou falando de João, referindo-se a Jesus como aquele, né? Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ele disse antes: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. O prometido, o Messias, o ungido, o profeta maior que Moisés havia dito, né? Lembra que Moisés disse: depois de mim virá um maior do que eu, a ele ouvirás. O povo esperava isso, o povo judeu. O varão de dores referido por Isaías, né? Aquele que suportaria muitas coisas por amor ao seu povo. Aquele que Eva
né, que Adão já sabia que pisaria a cabeça da serpente, a primeira promessa de Jesus, chamado de proto-evangelho, aquele que seria concebido por uma virgem, segundo Isaías pregava. João Batista está dizendo aqui: após mim vem aquele, né? Ele está dizendo aqui: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, né? Preparai o caminho do Senhor. Aqui, essa palavra de Isaías 43, Senhor, na verdade, Marcos estava se referindo a Yahvé. Não era nem Deus, ou Elohim, o plural de Deus que tem lá em Gênesis, né? Para numa primeira pregação sobre a Trindade nós temos assim, e que alguns acham que é um plural também assim de majestade, né? Mas ele está se referindo aqui a Yahvé, aquele nome com o qual ele se revelaria para Moisés, dizendo, quando Moisés disse: mas Senhor, quem eu vou dizer que quem me enviou? Quem é o Senhor? Ele disse: eu sou o que sou, né? E as raízes do verbo ser, né, são essas letras que deu o nome Yahvé, né? É o nome próprio de Deus, e Jesus usava sempre isso: eu sou o pão da vida, eu sou, eu sou, eu sou. Nós sabemos que nós, seres humanos, não podemos dizer eu sou, porque quando eu digo isso eu já fui, né? Estou passando, eu fui, né? Eu estou, agora pronto, já sou outro, mas Deus é o único. E Jesus sempre usou o mesmo verbo, né, em aramaico, e traduzido para o grego, eu sou, né? E esse eu sou, Yahvé, que deu esse nome de Deus, o próprio nome de Deus é Yahvé, que o judeu nem gosta de falar, ele fala outro nome para não falar desse nome próprio, né? Então é esse nome próprio que está aqui no original hebraico, lá de Isaías 43, que João está citando, quer dizer, que Marcos está citando a respeito do cumprimento desta profecia sobre o Messias, e que existiria um outro Messias inferior, um outro mensageiro pequenininho, que seria João, que iria preparar o caminho deste grande Messias, né? E diz assim: preparar o caminho do Yahvé, do Senhor, endireitar as suas veredas. Então ele está dizendo Yahvé, ele está chamando a Jesus aqui de Yahvé, o nome próprio de Yahvé. Isso aqui, gente, ele falando para o judeu, ele não falava em grego, ele conversando em aramaico ou em hebraico. Marcos estava dizendo Yahvé, o nome de Deus, certo? O prometido, o Messias, o ungido, o profeta maior, o varão de dores, aquele que Eva sabe que precisaria ser. Tudo isso que o judeu aceitava, agora está sendo chamado aqui de Yahvé, Deus. Jesus é Deus. Marcos, olha, você não precisa de mais nada. Olha, você não precisa de ir além do primeiro versículo para provar que Marcos chamou Jesus de enviado, de Messias, de ungido, porque está aqui Christos, né? E no versículo 3 não precisa de mais do que isso para dizer que Marcos chamou Jesus de Yahvé, de Deus, né? E aqui no final diz: eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Quem pode batizar com o Espírito Santo? Quem pode enviar o Espírito Santo? Os anjos podem enviar o Espírito Santo? O judeu sabia que não. O judeu sabia que os anjos eram ministros enviados por Deus, né? O homem pode enviar o Espírito Santo? Não. João Batista podia enviar o Espírito Santo? Podia batizar com o Espírito Santo? Não. Jesus, ele está dizendo que podia. Por quê? Porque ele é Yahvé. Porque ele é Deus e ele pode enviar o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que procede eternamente do Pai e do Filho, né? Então, muito bem. Em Marcos 1, aqui de 9 a 11, nós vemos ainda: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado. Veja bem, aqui no original, né, Marcos, ele traduziu essa palavra que deve ter sido dita em aramaico ou em hebraico, né?
É interessante, fazendo parênteses, aquele filme da Paixão de Cristo, você vê que todos falam na língua que ele falava. O soldado falava no latim, né? Jesus falava em aramaico, né? Os gregos que falavam em grego e assim por diante. E aqui em aramaico, mas Marcos traduziu Horuios. Por aqui também ele está dizendo não um filho, certo? Porque se fosse um filho seria só estaria escrito apenas Horuios, né? Mas ele está dizendo o filho, o único filho, o unigênito filho, aquele único que poderia ser. Então foi traduzido correto aqui no português, né? Então foi ouvida uma voz dos céus dizendo: Tu és o meu filho, né? Horuios, meu filho amado, em ti me comprazo, né? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, né? Então nós vemos isso aí, o Pai e Yahvé, o Espírito Santo, que às vezes atuava em pessoas e depois se retirava, agora está sendo revelado na Trindade nesse texto, né? Precisava ficar claro que Jesus viera de Deus, era filho de Deus, e Marcos revela então essa Trindade. Não que os judeus conseguissem compreender a unidade na Trindade, porque os judeus compreendiam que o Espírito Santo era algo assim muito ligado a Deus, mas nem sempre compreendiam a essência do Espírito ser o próprio Deus, né? Deus estava se revelando paulatinamente, e agora aparecia já de uma forma também que os judeus já estavam vendo esse Jesus como homem e como filho, né? E agora o Espírito Santo entrava também para compor essa Trindade, que ia ser paulatinamente entendida pelos judeus e depois pelos cristãos, né? Em Marcos, no capítulo 8, verso 29, né? Marcos 8, verso 29, então nós lemos aqui o seguinte: Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito, por enquanto, porque não estava na hora ainda de revelar tudo. A revelação era sempre paulatina, era sempre aos poucos. Inclusive Jesus não queria ser preso ainda, né? Então Marcos, na altura em que escreveu o livro, já havia compreendido que Jesus quis esconder um pouco da sua divindade, e ele escreve isso demonstrando isso, mesmo 30 ou 40 anos depois. Os judeus não estavam preparados para isso na época que Jesus estava vivendo, não na época que Marcos já estava escrevendo, porque já haviam entendido mais, né? Mas os judeus não estavam preparados para isso, mas deveriam se acostumar com a ideia de Jesus ser o Messias. Neste texto, Pedro responde a Jesus que compreendia que ele era o Christos, o Messias, o ungido, né? Até essa revelação era para ser feita com cuidado. Jesus não queria que tentassem matá-lo antes do tempo. Então Jesus falava que era o Filho de Deus para os seus discípulos, explicava um pouco mais para eles, os apóstolos, e pregava mais abertamente como sendo o Filho do Homem. E Jesus começou a usar muito essa expressão, Filho do Homem. E Marcos mostra que Jesus fazia isso, mas não que ele fosse somente filho do homem, né? Ele não podia se expor demasiadamente ainda no momento em que estava fazendo as suas primeiras pregações. Então, o início da fé em Cristo passa pela crença que ele veio em carne. O verbo se fez carne. Essa é a verdade inicial que precisa ser compreendida. E Marcos relata a pregação no início aos judeus com todos esses cuidados e escreve assim o Evangelho do Filho do Homem. Mas na época em que Marcos escreveu, a igreja já podia suportar mais, e as cartas de Paulo e o livro de Atos revelam bem mais que a igreja tinha já entendido melhor. Mas Marcos está relatando o tempo de Cristo na terra, dando ênfase nos cuidados para aquela época. Marcos, ele não tem nenhuma dificuldade aqui de reconhecer Jesus como Deus. Nenhuma. Ele fala aqui no capítulo 1, fala no versículo 1, princípio do Evangelho de quem aqui? De Jesus, Cristo, Messias. E aqui agora ele fala, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o quê? O Evangelho de quem? De Deus, né? E a palavra aqui, Theos,
ela remete novamente ao Senhor que está aqui. Senhor, porque essa palavra Senhor aqui é uma tradução do hebraico Yahvé. E essa palavra aqui, céus, ele não está traduzindo nada porque ele está escrevendo, então ele escreveu céus, mas remete a Yahvé, né? Então, depois de ter sido João preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de quem? De Deus. Evangelho aqui é o angelo. É boas, coisas boas, é boas, né? Notícias, novas, boas novas. É o angelo, as boas novas, as boas notícias. As últimas maravilhosas notícias de Deus era sobre Jesus, né? Então, o evangelho de Jesus, e aqui está dizendo o evangelho de Deus, mostrando que o evangelho é um só, tanto faz chamar de Jesus como de Deus, porque Jesus é Deus, certo? Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus, céus, o reino de Deus está próximo. Jesus está pregando o reino de Deus e depois ele iria ser conclamado como aquele que representava o reino de Deus quando ele entrou em Jerusalém triunfalmente, né? E ele, portanto, é o reino de Deus, ele é o rei desse reino, né? E Deus é o Deus desse reino, né? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Marcos 1, 23 a 24, né? E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ho hagios tu theou. Hagios está com artigo, viu? Ho hagios. Se ele fala assim, eu sei que o demônio, o espírito mau, ele sabia que ele fez parte daquela terça parte que foi expulso do céu com Satanás. Ele podia bem ser até Lúcifer mesmo, e ele conhecia Jesus desde tempos imemoriais. Então ele dizia: venha se destruir-nos, bem sei quem és, ó Hagios Theou, o Santo de Deus. Ele podia dizer: eu bem sei quem és, um Santo de Deus. Aí seria só estaria escrito então Hagios Theou, Hagios tu Theou, né? Seria traduzido por um santo. Mas não, o artigo foi colocado aqui: Ho Hagios Theou, o santo, o único, o santo de Deus, né? A tradução nunca poderia ser um santo de Deus, portanto, né? Então, mesmo que alguém diga que santo não é Deus, só por ser santo, mas sendo o santo, dá a conotação de unicidade, está acima dos homens, mais próximo de concluir-se que é divino, né? Então, também Jesus em Marcos 2, capítulo 2, verso 28, ele diz: assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Kyrios, a mesma palavra usada aqui para referir-se a Yahvé, né? Mas tudo bem, vamos dizer que esse Kyrios aqui apenas referia-se ao Senhor, aquele que manda, aquele que está acima, aquele que está além, aquele que é superior. Bom, então, quem é superior ao sábado? Quem pode mandar no sábado? Quem é senhor do sábado, se não for o criador do sábado, né? Mas agora fala que o Filho de Deus é também filho do homem, quer dizer, o Filho de Deus encarnou-se como homem, como João depois iria dizer, o verbo se fez carne, né? Remetendo à ideia que será explicada também por Paulo do segundo Adão. Então nós vemos isso aí naqueles anos atrás, quando Jesus começou a pregar, ele falava filho do homem, né? Filho do homem, né? E ele não se revelava completamente. O povo tinha que entender primeiro aquilo que era para a fé salvífica e para a regeneração, que Jesus veio em carne e que ele era enviado de Deus, ele era o Messias. Em Marcos 2, de 9 a 11, né, nós vemos um texto muito interessante aqui também, que é a cura do paralítico. E não podendo aproximar-se dele, quando trazia o paralítico, né, por causa do dano, descobriram o eirado e desceram o homem. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele conhecia os pensamentos, mas ele conhecia a intimidade,
o mais profundo do íntimo do ser humano, até o ponto de discernir e de entender e de ver a fé, que vai muito além do que o próprio pensamento, né? Então, vendo-lhes a fé e depois também conhecendo no seu espírito que assim é razoável em seu coração, né? Então, Jesus Cristo, ele aqui tem uma discussão com os fariseus, porque exatamente eles estão assustados. Bom, ele está dizendo que ele é o Filho do Homem, tudo bem, mas ele está perdoando pecados. Quem pode perdoar pecado é só Deus. Só Deus tem autoridade para perdoar pecado, né? E Jesus então diz, olha, eu vim de Deus, eu tenho autoridade para perdoar pecado. Quer dizer, ele estava se revelando como Deus ali. E ele diz, para que vocês possam saber que eu tenho esta autoridade, eu vou fazer um milagre. Eu vou curar esse paralítico. Para vocês verem aqui como é que eu posso fazer esse milagre e que realmente eu tenho esta autoridade, né? Então, no Evangelho de Marcos, vemos que Jesus conhece os pensamentos, né, como já disse, seu íntimo. Somente Jesus tem esta onisciência, né, esta onisciência. Alguns descrentes afirmam que a ideia de divindade de Jesus somente apareceu cerca de quase meio século depois com o Evangelho de João. Jesus sempre foi divino. Marcos, inclusive, quando escrevia aqui, sabia que ele era divino, mas Jesus, na época em que ele estava pregando, alguns anos antes de Marcos escrever isso, ele estava indo gradativamente, né? Então, toda a revelação, desde o Gênesis até o Apocalipse, é gradativa, né? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4:2. Depois, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4:3. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. 2 João 1:7.